Estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo e o meu convidado de hoje, ele é ministro do Evangelho. Vamos falar sobre igreja, sobre pós-modernidade, é isso? Eu estou aqui com o Alisson Fernandes. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Vanessa. É um imenso prazer estar com vocês aqui, os telespectadores, nesse programa tão esperado, tão aguardado, né? Nós remediamos tanto, mas chegou, enfim, o dia e eu só tenho a agradecer a Deus por estar fazendo parte desse programa e ver que realmente é tudo aquilo que eles falam. Muito bem, muito obrigada por ter aceitado o convite, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. De nada. E a gente vai começar um pouquinho ali, antes do seu encontro real com Jesus. Eu sempre gosto dessa pergunta para realmente ver o agir de Deus, né, na vida dos meus convidados. E é sempre um prazer ver esses milagres que Deus realiza. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Bem, a minha trajetória foi de berço cristão, né? Eu já venho de berço evangélico, desde criancinha minha mãe já nos ensinava ali. Não foi muito fácil no começo, porém a gente sabe que tudo que tem muita dificuldade, no final também tem muita vitória. E eu comecei assim, com a minha avó, me incentivando ali nos caminhos do Senhor. E na época aconteceu um caos assim na nossa família pelo falecimento da minha mãe, ser muito nova naquela época e por envolvimento de muita coisa do mundo, envolvimento das drogas e tal. E aí eu fui criado pelos meus avós, né? E minha mãe faleceu muito nova, eu tinha 7 anos de idade e fui criado pelos meus avós ali e eles viram que aquilo não era mais ambiente para mim e para minha irmã. Então eles decidiram, falaram assim, vamos levar eles para a Bahia, vamos criar eles lá, longe de tudo isso que aconteceu. E lá onde eu fortifiquei a minha fé, lá onde eu conheci a Cristo realmente, tive experiências magníficas com o Espírito Santo. E desde então, graças a Deus, nós estamos firmes até hoje. Que legal, mas você era muito novo então, na época, Muito quando você novinho. teve o primeiro contato com a igreja, assim. Sim, não, bem novinho. Como eu disse, de berço, né? A gente começou o ministério cantando quando era pequenininho. O pastor, na época, o saudoso pastor Moab, na época, nos dava a oportunidade para a gente cantar. A gente começou cantando, aí depois eu fui me apaixonando pelos instrumentos da igreja, fui aprendendo a tocar violão, bateria, guitarra, baixo, teclado. E quando eu vi que eu já sabia tudo isso, o Senhor revelou para mim o seu real propósito dentro da palavra. E o Senhor falou para mim quando eu tinha 12 anos de idade, aproximadamente. Eu preguei num culto de quase 120 pessoas, com 12 anos de idade. E ali Deus revelou o seu propósito na minha vida, ali Deus falou o que Ele tinha comigo. E eu pude entender e fui mergulhar nos caminhos do Senhor desde muito cedo, desde muito novo. E graças a Deus por isso, por a gente criar essa raiz no Evangelho, a gente criar essa raiz em tempos tão difíceis, né? E foi isso, os meus avós falaram, não é tempo deles ficarem aqui. Então quando eles me levaram para lá, a gente cresceu em igrejinha pequena, igreja pentecostal. Na época eu me lembro até o nome, era a igreja Deus Proverá. E foi uma bênção, pastora Regiane e pastor Ricardo, lá da Bahia, da cidade de Birataia, que me deram todo o apoio. E eu me lembro que eu não queria ir para a igreja. E às vezes o pastor Ricardo perguntava para minha mãe assim, o Alisson vai fazer o que amanhã? E eu falava, eu vou jogar bola. Aí a minha mãe falava, não, ele não vai fazer nada, ele vai ficar em casa. Aí ele passava lá às 2 da tarde para me buscar, para me levar para dentro da igreja. E ficava eu e ele orando dentro da igreja, sozinho. Às vezes eu não queria orar. Eu ficava lá sentado, emburrado. Só que ele era um homem gigante de 2 metros de altura, ex-militar. Eu com medo dele, eu falei, não, eu tenho que ficar aqui. Mas graças a Deus, a gente se enraizou no Evangelho até hoje. Mas que legal isso que você trouxe, porque às vezes, que nem você era muito novo, você queria jogar bola, tá com as crianças ali, né, fazendo outras coisas. Na época você não tinha o entendimento que seria tão importante para o seu crescimento Sim. hoje, né, espiritual também falando. E também ter a base dos avós na igreja, no evangelho também faz toda a diferença. E o pastor que também, né, pô, você falou, não vou enfrentar o cara, não tem como. Não tem... Mas isso depois você fica até como forma de agradecimento por ele ter... Sim. sido firme ali com você, né? Sim, pulso firme. Ele sempre que ele podia, porque ele via algo em mim. Ele falava,
Eu me lembro até um dia que eu estava assistindo, na época eram as fitas do Marcos Feliciano, os DVDs, né? E eu tinha mais ou menos ali uns 10, 11 DVD do Marco Feliciano. E teve um dia que eu fiz todas as tarefas de casa, sentei na frente daquela televisão de tubo e coloquei o DVD dele para assistir. E enquanto eu assistia, eu escrevi toda a mensagem do Marco Feliciano em um caderno. Eu fiquei escrevendo, até o glória a Deus que ele dava, eu escrevia, ô glória. E eu disse no meu coração, um dia eu vou pregar o evangelho. Um dia eu vou pregar com uma graça dessa. E quando eu cheguei à noite no culto, Deus revelou ao meu pastor o que havia acontecido naquele dia de tarde. E ele disse, o Senhor me mostrava você na frente de uma televisão, dizendo que queria ser pregador do evangelho. E ali eu comecei a chorar muito, e ali eu entendi o real propósito de Deus na minha vida. Então, por isso que ele investiu. Minha avó investiu tempo em mim. E depois, o interessante é que quando você cria raízes, você já não precisa mais de amuleto ou de amuleta de alguém. Você não precisa mais que alguém vá te buscar. Você não precisa mais de alguém ir na sua casa e dizer assim, vamos que hoje é dia. Não, você por si só sente a dependência, a necessidade de estar indo. E o que é mais interessante é que naquela época eu vi que eu precisava buscar mais da palavra, porque eu já cantava e tal, e tocava, mas eu não entendia ainda muito pouco da palavra. Então eu me trancava dentro do meu quarto. Me trancava realmente. Às vezes eu ficava 6, 7 horas lendo a Bíblia, ininterrupta. Levantava só para ir no banheiro. Às vezes a minha cabeça, a minha visão embaralhava. E às vezes a minha mãe batia na porta e dizia assim, Alisson, tá tudo bem aí? Faz horas que você tá aí e você não saiu ainda. Quando ela abria a porta, eu estava debruçado no texto, tentando entender, tentando aprender alguma coisa. Isso que é fome do evangelho, hein? É como dizem, né? O primeiro amor. O primeiro amor é incontestável. Por isso que eu digo, né? A gente sempre tenta um jeito de voltar ao primeiro amor. A gente sempre tenta achar um caminho de voltar para o primeiro amor. Porque a gente, no primeiro amor, sempre é dependente. No primeiro amor, a gente sempre faz tudo com direção. No primeiro amor, a gente não dá um passo se Deus não disser nada. Então, o interessante é que o texto diz assim, lembra de onde caíste e volte ao teu primeiro amor. Não é da onde, é de onde. Não é lugar. Ele está falando, olha o nível que você estava, olha onde você estava. Então, olhe para onde você estava e olha onde você está agora. Então, volte para lá. E graças a Deus, as nossas raízes foram firmadas no Evangelho. Que bacana, e você se moveu, porque você recebeu uma promessa, porque tem gente que é assim, eu recebi uma promessa, Deus vai fazer algum dia, só que não se realmente, move. Mas você não, você entrou no seu quarto, você estudou, você quis buscar aquilo, você quis tem gente que até tem talento, né, Vanessa? Você olha assim, você fala, meu, que voz linda, perfeita, só que ela não entendeu ainda qual é o real propósito dela, da pessoa ter aquela voz. Às vezes você encontra até mesmo uma pessoa mundana, né? Porque a Bíblia diz que o dom é dado sem arrependimento. Deus dá o dom, seja para o ímpio, é como o sol nasce para o justo e nasce para o injusto. Então, assim, às vezes as pessoas não entendem qual o real propósito daquele chamado, daquele dom que aquela pessoa recebeu. Então, a gente olha muita gente que tem o dom, mas não sabe para que serve. Às vezes até um colega de trabalho, você olha e fala, caramba, você fala tão bem, você podia ser um pregador. Caramba, você canta bem. Né? Você podia ser uma cantora, uma levita da casa do Senhor, e a pessoa vai e fala, mas eu já fui, não deu muito certo, isso e aquilo, mas o propósito, ele tá acima de tudo. Mas no mundo dá certo tudo isso aí, né? Aí vai cantar pro mundo, não, pro mundo deu certo, deu incrível, certo, né? É interessante, é pra gente entender que graça é indiscutível, né? Sim. Deus derrama o dom e seja quem quer. Que bacana. E nesse processo de conversão também, porque aconteceu tudo muito cedo para você, né? Tudo muito rápido. Você teve alguma resistência depois, assim, que você já tinha experimentado, até mesmo teve o batismo, mas teve as renúncias também que você precisou fazer? Sim. E na minha época era muita renúncia, né? Eu tenho 26 anos de idade, vou fazer 27 agora, eu não sou muito velho. Porém,
a criação que eu tive e aonde eu tive, eles eram muito retrógrados ainda, sabe? Muito, muito antigos. Na época, eu me lembro que era pecado usar jeans. Na época, um jovem obreiro não podia ser visto de bermuda na rua. Ele não podia ser visto de bermuda na rua. Ele não podia ser visto jogando bola, porque ele era um mau exemplo. Então, aquela época foi muito dura, porque eu gostava de jogar bola. Eu gostava, e até porque também, na época, me ajudou muito na minha saúde. Eu tinha uma bronquite asmática muito forte, e o médico falou, você precisa praticar atividade física. Então, eu gostava muito de jogar bola e tal, e tinha aquela resistência, e os olhares. Então, eu tive que firmar minha fé em Cristo, na graça de Deus. O que é pecado, o que foi pecado há 100 anos, continua sendo pecado. Só que a Bíblia, ela é atemporal. Ela não se molda a nenhum tempo. A Bíblia não se molda, ela é um padrão só. Então, teve esse tipo de resistência naquela época. O que vão falar? No entanto, que na época eu me lembro que a minha mãe, ela dizia que eu não podia dormir de bermuda. Eu tinha que dormir de calça. Eu tô aqui com o meu amigo evangelista Victor Gabriel, grande escritor também, e ele sabe disso, ele pegou um pouquinho dessa época. Assistir televisão, essas coisas eram muito difíceis. Então, a gente cresceu nesse meio com essa resistência, e não tinha celular. Que daqui a pouco a gente vai entrar nesse conceito. Então, nessa época também não tinha celular. Então, já que eu não podia jogar bola, já que eu não podia fazer nada, nenhuma outra coisa, o que eu tinha que fazer? Investir no ministério. Orar, subir monte, ler Bíblia. E era o nosso entretenimento que a gente tinha. Tipo, Pra de noite, sabe? Deus falar com a gente receber o batismo, a gente poder receber um pouco do poder de Deus. Porque a gente vê hoje uma sociedade totalmente midiática. Então, a mídia em si hoje, essa sociedade midiática, ela vai preenchendo os vazios com a mídia, com as redes sociais, com tudo que esse tempo entrega. Nossa, que loucura, né? Você pensou, você criança querendo fazer as coisas de criança. De criança. E você meio que foi repreendido. Repreendido várias vezes. Aí você pensou, e agora, o que eu vou fazer? Você já pensou em desistir por conta disso, dessa repreensão? Ou você entendeu imediato, assim, também, quando Deus já derramou sobre você? Não, porque eles tinham isso como padrão de santidade na época. Né? Eles tinham isso como um padrão de santidade. Aquele menino ali, ele anda certinho. Ele é, sabe? Ele é certinho, ele é correto. Por quê? Você não vê ele jogando bola. Não vê ele de bermuda. Você não vê ele de bermuda por aí, sabe? Olha o cabelo dele como é cortado. Na época eu cortava surfista. Minha mãe não deixava eu cortar um socialzinho nem nada. Era surfista. Olha como é que ele se veste. Olha o terno. Às vezes eu não tinha terno, eu não tinha dinheiro pra comprar terno. Eu lembro como se fosse hoje. Eu vi um DVD do Marco Feliciano que se chama O Dia da Aprovação. Ele tá com um terno branco e um colete branco. E eu tinha todos os aparatos, só não tinha um colete branco. E eu não tinha dinheiro para comprar, no meio da roça, sabe? Onde as coisas só chegam depois de muitos anos. E eu falei assim, meu Deus do céu, eu quero esse colete. E o que eu fiz? Eu fui no meu guarda-roupa e tinha uma regata branca. Eu fui numa costureira, pedi para ela cortar essa regata no meio e colocar botões, para que eu pudesse usar como colete. E eu fui pro culto. E todo mundo achou maneiro aquilo lá. Falou, meu, que top que ficou e tal, vou mandar ela fazer um pra mim. Porque na época quem tinha colete, né, tinha dinheiro. Eu tinha que ir pro brechó comprar terno. Eu pensei que o pessoal ia meio que falar, nossa, não, você tá aqui com colete, não pode. Eu entrei na igreja parecendo uma pomba branca, todo de branco, parecendo um pai de santo. Falei, meu Deus do céu. E o povo, o que o povo ia falar de mim? Mas, graças a Deus, foi nessa simplicidade que a gente cresceu. Na verdade, deu certo o seu estilo, aí todo Deu mundo certo. quis. Deu certo. Os jovens, eu lembro que os jovens da época queriam se vestir como eu. E eu ganhei um terno branco, o defunto era maior. E eu usava pra cima e pra baixo aquele terno branco. E eu não tinha a calça dele. E eu usava a calça que eu fazia capoeira. Meu Deus do céu, você não Muito tem noção de estiloso, como muito ficava. estiloso. De como ficava. Mas assim, era uma época que era muito simples. Era muito... O pouco já te fazia feliz, sabe? Não precisava estar com um terno bom, não precisava estar com um sapato bom. Eu lembro quantas vezes nós íamos para a igreja de chinela havaiana, os irmãos de calça,
de chinelo, ia pro culto. As irmãs de bicicleta, agarrada nos maridos de bicicleta no caminho da roça. Só que assim, isso tudo deu estrutura e raízes para que eles pudessem suportar o dia mal. E foi isso, eu comecei a crescer nesse meio. No meio. Eu sempre gostei de andar com gente mais velha. Eu olhava os pregadores da época que ia naquela igrejinha, a gente congregava num salãozinho 4x3, pro sol entrar a gente tinha que sair. Para respirar não dava. E dia de sexta-feira era a sexta dos profetas. Meu Deus do céu. Era onde eu vi coisas que eu olho assim, eu tento explicar às vezes para as pessoas e não consigo, porque são experiências que eu tive assim, que são únicas, coisas que eu vi, que eu vivi, que eu ouvi, que é de outro mundo, assim, só podia ser Deus para revelar aquilo. E igrejinha pequenininha, assim, pentecostal, é onde o negócio acontece, Aonde né? o negócio acontece, aonde o anjo desce, aonde ele passeia e a gente é pentecostal também, cresci em igreja pentecostal, e a gente crê nos dons, graças a Deus, a gente é continuista também, não cessacionista, nós não acreditamos que os dons cessaram, os dons estão aí para quem buscar. Então foi isso, experiência atrás de experiência, para que as nossas raízes fossem fincadas. Bacana, você falando de experiências, assim, teve alguma coisa, assim, no começo que te chocou, que você viu? Porque, assim, eu era de uma igreja católica, porque, assim, minha família veio, né, do catolicismo. Então, quando eu fui a primeira vez na igreja evangélica, Deus já falou comigo, assim, foi uma loucura. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? Só que, assim, eu tive o entendimento que realmente era diferente, mas eu conhecia um Deus antes que não falava, por exemplo, que não ouvia. Aí foi na igreja evangélica que Deus começou a se revelar a mim. Então, assim, no primeiro momento, eu achei incrível, mas eu fiquei meio assim também, pensando, gente, o que tá acontecendo? Teve isso com você? Comigo foi ao contrário. Sério? Eu fui para a igreja católica, melhor dizendo, fui para a igreja cristã, evangélica, e depois eu fui para uma católica. E fiquei um mês numa igreja católica, porque eu precisava fazer companhia para uma parente da nossa família. O esposo dela tinha falecido, e aí minha mãe falou, fica com ela lá, só que ela rezava a missa, e aí acordava de manhã, e eu não tinha aquele costume. E quando eu cheguei na igreja católica que eu tive o choque, que eu vi todo mundo dobrar o joelho e o padre falar, eu não peguei ainda a missa em latim, né? Mas em alguns lugares ainda tinha, na época, a missa em latim, por exemplo, no centro da cidade. O padre tinha que ser muito bom na época. E eu tomei um choque. Eu olhei e falei, não posso dobrar o joelho, sabe? Aquele negócio todo. E aí eu falei pra minha mãe, eu não gosto de ir pra igreja lá e tal, porque eu já sou acostumado aqui e tal. Então eu tive esse choque. Mas hoje eu tenho como aprendizado, como, vamos dizer assim, como cultura, né? Como você passa por vários países, você quer sempre levar alguma coisa daquele país, sabe? Tipo assim, vamos conhecer, vamos só pra conhecer, saber como que funciona, antes da gente opinar, antes da gente falar alguma coisa. É por isso que a gente não pode jamais tacar pedra na religião dos outros, sem saber antes, né? Ou pelo menos conhecer as bases daquela religião. Inclusive, isso é muito comum, as pessoas elas irem por outros caminhos Sim. antes de ter o encontro real com Jesus. Sim. Porque às vezes aquilo que ela viu, né, ou presenciou, não tocou o coração dela ou não preencheu de alguma forma. Até ter o encontro, porque assim, é só um, né? A gente fala de religião, mas se não tiver o encontro real com Cristo, não adianta, né? É como o Buda, antes dele morrer, ele disse, né? Continue procurando o caminho. E Cristo, ele veio e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse, ninguém não vai. Ele disse, ninguém vem. Porque Cristo não é uma religião, né? Cristo, ele veio religar o homem a Deus. Então, você pode andar pelo mundo aí fora, só que a gente sabe que o único que leva a Deus é Cristo, é Jesus. E nós sabemos que uma hora você vai ter um encontro com ele, ele vai te religar novamente. É como se você tivesse um tempo de férias. Às vezes a pessoa fala, estou afastado, estou desviado, isso e aquilo. Tá, mas uma hora o caminho te acha. Uma hora Cristo te acha. E ele vai te levar até Deus. Então não tem outro caminho a não ser a ele. Às vezes fica pensando, eu vou fugir de Deus aqui, porque se ele me pegar, eu vou ter que parar de fazer várias coisas. Não sei se você já escutou isso, né? Sim. Então a pessoa tem até medo de ter esse encontro, ela até gostaria, mas ela tem medo porque ela não quer parar de fazer as coisas que ela faz. De fazer exatamente isso, de fazer as coisas que ela fazia. Ou às vezes a pessoa acha que Cristo é uma religião.
Então, assim, o que Cristo é para você? Você precisa pensar nisso. O que Cristo representa para mim? Será que eu vou para a igreja para ter um pouco de paz na alma? Será que eu vou para a igreja só para Cristo falar comigo? Ou será que eu vou na igreja só por ir mesmo? Porque eu gosto do barulho, gosto da música, eu gosto da banda, gosto da luz. Então você precisa saber que tipo de evangelho que está te levando a Cristo. Porque, querendo ou não, hoje a gente tem ouvido muitas coisas. A gente tem escutado diversos tipos de modelos de evangelho. Tá? Eu faço faculdade de teologia pelo Itepa Bible College hoje. O pastor Sênior é o pastor Adson Belo. É uma igreja muito relevante nos dias de hoje, que é a cidade Máfia, ali no Parque Novo Mundo. Num culto de doutrina, são 6.000 pessoas sentadas, com uma Bíblia, papel e caneta na mão, para ouvir ele pregar. Então, ele mostra que não tem como você chegar-se a Deus sem a palavra, sem um caminho, sem Cristo. Cristo é a palavra. Ele disse, eu sou o verbo encarnado. Eu sou a palavra. Então, hoje a gente vê que muita gente fala muita coisa. Como Paulo disse assim, se até os anjos vierem com um outro evangelho, considerem anátema. O que ele está dizendo só existe um evangelho. Então você precisa saber o que é evangelho para você. O que o evangelho te traz? É um pouco de paz, traz um pouco de alegria para a minha alma. Se for somente isso, talvez você esteja no caminho errado. Mas, se for além disso, uma transformação de vida, uma transformação de atitude, uma transformação no seu dia a dia, aí você verdadeiramente está conhecendo a Cristo. E é perigoso também, porque às vezes muitas igrejas não estão pregando o evangelho verdadeiro, né? Aí a pessoa tá ali, acabou de conhecer, entrou na igreja, e aí começa a ver as heresias ali. E aí, o que você tem para dizer, Alisson, sobre isso? É muito comum, né? Só existe herege porque tem igreja. Só existe herege porque tem igreja. E a heresia é justamente isso, é uma má interpretação do evangelho. É quando você não faz a matéria de exegese ou exegese bíblica e hermenêutica, que é o quê? A arte de interpretar o texto. É você olhar e interpretar do jeito que você quiser. E você sai aplicando. Esses dias a gente teve até alguns demonstrativos de vídeos de homens que assim, é um caos na internet. E a internet deu voz para muita gente. A internet está dando voz para muito mestre de Google. O camarada nunca estudou em lugar nenhum, o camarada nunca se formou em nada, nunca fez nada, mas a internet dá voz para ele. E o pior, tem seguidor. E o pior não é isso, tem igreja. E ele faz mandinga gospel, ele faz voodoo gospel, boacumba, macumba gospel, e o povo tá lá, porque ele achou um meio de entreter o povo. No meu tempo, só existia uma coisa que focava a gente no culto, a palavra. E era simples, sem estudo. Às vezes, chamava Jesus de Genésio, Abacuque de Albuquerque, mas a gente entendia a verdadeira mensagem. E o foco principal da mensagem sempre era: arrependei-vos, se converte. Não é assim. Então, hoje a gente vê um evangelho banalizado. A internet hoje deu voz para muita pessoa que não tem currículo. E aí ela acaba arrebatando um rebanho enorme de pessoas doentes na fé. É por isso que tem muita gente que, quando vem de uma igreja que é doente na fé, e ela vem para uma igreja bíblica, ela às vezes toma um choque que ela não suporta. Ela olha e fala, mas lá na outra tinha isso, mas agora essa aqui só é Bíblia toda hora. Por quê? Porque nós sabemos que isso aqui é a nossa regra de fé. Isso aqui é o nosso manual de vida. Então não tem como eu fazer nada sem que a Bíblia diga, né? A Bíblia é a resposta de tudo. A Bíblia é a resposta de tudo. A gente está no mês da Reforma Protestante, né? E tem um sola que diz sola a Escritura. Somente a Escritura. Só ela basta. Ela já é o suficiente. Então, às vezes, a gente vê o entretenimento, compra o lenço, compra a rosa, compra a vassoura. O que difere
esses líderes cristãos, evangélicos, vamos supor, de um bandista. O lencinho com suor, a bexiga Com pipoca, ar. com o alguidar, o sacrifício que eles levam. O que difere? Só mudou para a igreja evangélica. Então a gente, às vezes, tem que tomar muito cuidado com isso, com esse misticismo. Às vezes é muito misticismo. Muita coisa mesmo. Porque nós cremos que somos corpo, alma e espírito, tudo bem. Muita coisa espiritual, tudo bem, a gente sabe, Cristo está interligado diretamente com o nosso espírito. Só que nós temos um manual de regra de fé, que é a Bíblia. Então, a Bíblia mandou fazer. Às vezes a pessoa dá até aquela desculpa, né, Vanessa? Mas me mostra aí na Bíblia que ela condena. Só que assim, ela não condena, mas ela também não manda fazer. É que tem coisas que não precisa nem falar, né? Nem gente? falar. O próprio Espírito Santo, ele já te alerta de certas coisas. Todo ser humano, ele já nasce com a ética moral dentro da sua cabeça, já sabendo o que é certo e o que é errado. Então, é igual esse dia um menino foi discutir sobre tatuagem. E tal, que tatuagem é pecado ou não é? E Polêmico, hein? teve um rapaz que disse assim: aqui a grande questão não é essa. Se nós estivéssemos tão envolvidos com Cristo, nós não estaríamos discutindo se é pecado ou não. Ele nos revelaria no nosso coração. Então é muito mais do que ir à igreja. É ser igreja. Exato, que tem muitas pessoas que só ficam perguntando se isso pode, se isso não pode, mas, cara, você tem que ter o encontro real com Jesus que você já vai ter todas as respostas. Eu né? não julgo, sabe, Vanessa? E muito menos tento fazer o papel do Espírito Santo. Sim. Às vezes, né, a igreja, às vezes, tem uma mania de... A pessoa aceitou Jesus agora, veio para a igreja agora, ela já vem com uma cartilha de coisas, de que pode fazer, de que não pode fazer. Só que aquela pessoa está vindo agora, você precisa conhecer ela, você precisa saber de onde ela veio, o que aconteceu, entendeu? Às vezes o Espírito Santo vai incomodar ela de usar certas coisas, de usar uma roupa tão curta, porque ela vai se adequar àquele ambiente, ela vai olhar e vai dizer, as minhas irmãs em Cristo, elas não se vestem assim, então eu não vou para a igreja desse jeito, entende? Então eu não tento fazer a obra do Espírito Santo, e muita gente tenta. E por isso que muitas vezes essas pessoas saem desse tipo de denominação e encontram uma que aceita todo tipo de coisa. Entenda? E fala assim, venha como você tá e fique do jeito que você quiser. Porque a graça, a hiper mega graça te faz suficiente. Mas nós também sabemos que existem regras, existem doutrinas bíblicas a serem seguidas, mandamentos bíblicos a serem seguidos. Sim, o pessoal muda até a ordem, muda até a Bíblia e fala, não, Deus é amor. Pra porque justificar. é isso só. Deus é amor, com certeza. Essa é a única certeza que eu tenho, que Deus é amor. Mas tem outras coisas também. Tem outras coisas também. É como o dom. A pessoa fala, não, mas o dom, isso e aquilo, tá, mas a Bíblia diz assim que naqueles dias dirão, Senhor, em teu nome profetizei, dom. Teu nome eu expulsei demônio, dom. Porque dom não salva quem prega. Dom só salva quem ouve. O dom de pregar que eu tenho não me salva, mas pode salvar alguém que está me ouvindo. É por isso que ninguém vai ser salvo pelos dons. Pelas obras, né? Pelas obras, pela geral. graça de Deus, pelas suas obras, que ninguém vai ser salvo pelo dom. É claro que ele vai requerer das suas mãos e o dom que ele te deu, né? O que você fez com o dom que eu te dei? Então é tudo isso. Então, às vezes, a pessoa muda para se adequar. Ou melhor, ela muda a Bíblia para que a Bíblia se adeque ao seu estilo de vida. E aí que está o grande problema. Porque o evangelho, ele vem para arrebentar mesmo, para rasgar você. Se o evangelho não te mudar, não te confrontar, não é evangelho. Se você está numa igreja que todo dia diz para você que se você não é próspero, você está com uma maldição hereditária. Se você está numa igreja que todo dia dizem para você que você tem que vencer, que você vai... Está errado. O evangelho é sofrimento. Nós vemos que Paulo não ganhou troféu. Ele não ganhou troféu. Ele ganhou, foi uma guilhotina. Isaías foi cerrado ao meio. Então a gente vê que os homens da Bíblia, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então a gente vê
que hoje a gente está tornando cada vez mais o mundo gospel, a gente está tornando cada vez mais o evangélico em algo de prestígio, de troféu, de primeiro lugar, de honra, de boniteza, quando na verdade a cruz ela vem para nos envergonhar. A cruz, quando Cristo morreu naquela cruz, ele não deu seguimento a uma igreja, ele deu seguimento, ou melhor, ele não deu seguimento a uma religião, deu seguimento a uma igreja, a um povo escolhido. Então a gente sabe muito bem que existem lugares que a doutrina da prosperidade, a teologia da prosperidade reina, onde eles dizem, não, você está com algum problema, você tem alguma coisa, você não pode passar por isso. E Paulo, ele diz, eu sou companheiro. Você tem que ser liberto. Nas aflições, a mesma coisa, João, o apóstolo, melhor dizendo, em Apocalipse, na ilha de Pátimo, ele olhou e disse, eu estou aqui exilado, entendeu? Mas eu estou recebendo revelação, porque o sofrimento não isenta Deus de falar com você. Todos nós precisamos. A vida é assim, feita de altos e baixos. Não adianta você vir para o evangelho e querer que o evangelho te dê uma vida light, te dê uma vida boa, abastada, que você fique rico. Porque o que mais tem hoje é isso, é gente indo para a igreja achando que vai ficar rico, achando que vai ganhar dinheiro, que vai abrir empresa. Não é assim que funciona. Se Deus não tiver um propósito de você ser rico um dia, porque se Deus te der riqueza, você também tem que perguntar por quê. Para que Deus te deu riqueza? Por que ele te deu riqueza? Deus, por que Deus vai me dar uma riqueza se não for para recair ou sobrecair na vida de outros? Será que Deus vai me dar riqueza só para mim? Só para focar em mim? Só para focar nas minhas viagens internacionais? Você está entendendo? Tudo tem um propósito. Ana, ela subia de ano em ano ao templo. E o que ela pedia? Um filho. Ela falava, a tua serva só quer um filho. É só isso que eu quero. Ela subia de ano em ano e Deus nunca respondeu. Só que quando ela disse assim, ó, vamos fazer um negócio? Se o Senhor me der um filho, varão, eu vou devolver ele para o Senhor. Aí Deus olhou e disse, agora sim eu vou te dar um filho. Porque você não está pedindo para você. Você está pedindo conforme o meu propósito. A Bíblia diz que pedis, não recebeis, porque pedis mal. Pedis para gastardes em vossos próprios deleites. O que você pede tanto? É para ostentar? É para mostrar para sua família que você conseguiu? É só para esfregar na cara de alguém? Ou é com um propósito de Deus? Então tudo isso precisa ser revisado. Exatamente. Eu tenho o conceito assim, se você é próspero, você tem que transbordar na vida de alguém. Sim. Porque não faz sentido você ter dinheiro só para você, né? Para as viagens, para ir nos melhores restaurantes, e você vê um monte de gente passando fome, você vê um monte de gente em condições de rua, até mesmo a própria família, né, passando dificuldade. Então, assim, não faz sentido. Eu acho que é exatamente e tem que saber por pedir, isso. exatamente. Eu acho que é exatamente por isso que Deus não dá certas coisas a muita gente. Porque Deus conhece o coração, né? Às vezes Deus dando uma casa, um carro para a pessoa, talvez ela nunca mais apareça. Então, às vezes, Deus prefere te ver ali pobre, sofrendo, mas com a graça dele, ouvindo a voz dele, no propósito dele, do que você rico, perdido. Ganhar a alma, a salvação, né? Não perder por coisas fúteis também. O homem tá Exatamente. pregando aqui, hein? Ó, se não tá pegando aí, eu já tô recebendo aqui. Muito bom, muito bom. Vamos falar agora de pós-modernidade? Vamos. Né? Qual é o conceito da pós-modernidade aí pro pessoal? Exatamente, o conceito da pós-modernidade depois da indústria, né? A gente vê que esse conceito veio se modelando principalmente na cultura, na sociedade, na família. Existiu a pré-modernidade, onde Deus era a referência do homem. Existiu a modernidade, onde o homem foi a referência durante muito tempo. E também existiu agora a pós-modernidade. E esse é o grande perigo. Por quê? A pós-modernidade agora nós não temos mais referência. É difícil achar uma referência hoje, Vanessa. Principalmente cristã. Nós estávamos vindo num carro de Guarulhos para cá e a gente estava falando o nome de alguns, né? Josué Brandão, Pastor Adson Belo, Hernandes Dias Lopes, são grandes nomes, né? De homens que inspiram uma geração. Só que hoje, se você conversar com um jovem da pós-modernidade, que ele teve um impacto social, ele teve um impacto cultural, ele até hoje sofre o impacto da inculturação, que é exatamente isso. Ele se adapta em todo lugar que ele vai. O jovem hoje ele tem que
ele tem que ser tipo um camaleão. Já parou para perceber? Aonde ele entrar, ele se adapta. Ele se adequa àquele lugar. Ah, estão bebendo? Vou me enturmar, vou beber também. Estão fumando, vou fazer a mesma coisa. Então, o impacto do conceito da pós-modernidade que causou isso na vida desse jovem é grande. Então ele olha e diz assim, se você pegar um jovem hoje e dizer assim, o que você quer ser? Você quer ser um pastor? E ele vai olhar para você e vai dizer, pastor não dá dinheiro. Pastor não quero ser um jogador de futebol. Se inspira no CR7, Neymar, no Messi, dos meninos aí novo, Vinícius Júnior. Eu quero ser um jogador de futebol, quero ser um empresário, igual fulano de tal. Quero ser um influencer. Menos um pastor, menos alguém que pregue a palavra. É pouca gente que você vê. Então, e tem gente que até faz esse caminho para depois dar a volta e voltar para as mesmas coisas, para as mesmas práticas que faziam. Então, exatamente o conceito da pós-modernidade é esse, que sofremos impacto social, cultural na sociedade. Então, a gente vê que a pós-modernidade está moldando cada vez mais a sociedade e a igreja. Muito bem. E ela começou aqui, ali, depois da Segunda Guerra Mundial? Depois da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos ali em 1945, século XVIII, XIX, ela iniciou mesmo no século XX. Deu início na reforma industrial. Após a reforma industrial, se deu início, que a indústria trouxe o que a gente tem hoje, o relógio. Entende? Então a gente vê muita gente hoje, Vanessa, querendo ganhar tempo. Só que ninguém ganha tempo, porque o tempo não é nosso. Exatamente. Ninguém ganha tempo, ninguém perde tempo, porque o tempo está na mão de Deus. Então às vezes a gente corre para ver se ganha tempo. Às vezes a gente vai para lá para não perder tempo, só que o tempo está na mão dele. Ele sabe a hora que você vai chegar, a hora que você vai sair. Então ninguém tem um tempo. Então a indústria trouxe isso. Por isso que a gente, às vezes, trabalha 12 horas no dia e não percebe. Passa assim, ó, voando. Voando, por causa da pós-modernidade. É tanta coisa que a gente tem para se preocupar hoje, que nós não se preocupamos mais com o restante. A gente olha e fala assim, meu Deus, já é 10 horas da noite. E eu não percebi. Tipo, já é Natal, dezembro. Já é Natal, tá aí, vocês estão entendendo? Já é Natal, faltam 2 meses para o Natal. Então, a pós-modernidade surgiu nesse meio termo aí. Muito bem. E você falou algo ali no começo também, é que as pessoas, elas querem ser aceitas, né, na verdade. Sim. Elas querem se encaixar a todo custo a um grupo, a pessoas que às vezes nem vai trazer um benefício para ela. Então isso é muito triste também, as pessoas quererem forçar uma coisa também que, na verdade, Que não vai fazer bem para elas, sim, né, que no não vai fazer futuro. bem. Verdade. E para a igreja, o que você acha que a pós-modernidade? Hoje a pós-modernidade afetou diretamente a igreja. Diretamente e indiretamente. Hoje nós temos live. Hoje nós vivemos, como eu disse no começo, numa sociedade totalmente midiática, onde a gente tenta acompanhar a avalanche das notícias, de tudo. Então a gente traz tudo para dentro da igreja. Há estudos que dizem que uma criança de 9 anos hoje recebe mais informação no seu cérebro do que Aristóteles e Platão no seu tempo. Então ela tenta digerir tudo isso. Ela tenta fazer alguma coisa com tanta informação. E a igreja está tentando também fazer alguma coisa com tanta informação. Para não perder os de dentro, vamos tentar copiar os de fora. Então você vê o impacto da pós-modernidade. Eu não estou aqui criticando live, jamais. Eu acho que tem que ter. Por quê? Porque existem pessoas, sim, impossibilitadas de irem ao culto. E eles querem, sim. Só que o negócio tá, Vanessa, quando o comodismo entra. Quando eu tenho um carro bom, quando eu tenho saúde, quando eu tenho gasolina no carro para ir pro culto. Só que eu prefiro ficar em casa, comendo pipoca e assistir pela televisão. Aquilo não é culto. Porque você não colocou nenhum tipo de dificuldade para poder oferecer um sacrifício. Você está no comodismo. E em casa, você consegue pular. Você consegue passar mais para frente. Você consegue voltar. Esse irmão eu não gosto. Vamos voltar. Essa irmã aí não canta bem. Vou avançar mais um pouquinho. Vamos direto para a palavra? Que tipo de culto é esse? Entende? Eu acho que se torna um culto quando você é impossibilitado de estar lá. Porque Deus vai olhar e vai dizer, realmente ele está sacrificando para poder ouvir uma palavra do céu. Então a gente vê que a pós-modernidade entrou dentro da igreja. Até mesmo também no conceito dos cultos.
Vamos lá. Já disse aqui sobre as lives, sobre os cultos. Calcule o valor de um culto. Os nossos cultos são os cultos mais caros da história. É telão de LED de 200 mil, de 100 mil reais, de 50 mil. É bateria, é microfone, é água, luz, é internet. É o culto mais caro da história. E outro dia, a gente estava até discutindo, esses tempos atrás, a respeito até da cor da parede. Né? Eu acho muito top a igreja da parede preta porque absorve todo o defeito da igreja. Às vezes tem uma deformidade ali, ninguém vê porque tá tudo escuro. E o que é mais interessante é que as pessoas julgam tanto isso, eu não sei porquê. Se vocês forem estudar, dentro do tabernáculo, dentro do templo, não tinha iluminação suficiente para iluminar tudo. Só tinha um candelabro para iluminar aquele ambiente. E a glória de Deus quando descia. Então era escuro. Eu que sou do tempo da roça, que conheço o candeeiro, que precisava colocar o óleo diesel dentro para ele manter aceso, e é uma iluminação tão fraca, é quase a mesma coisa, entendeu? Então as pessoas tacam pedra, dizem isso e aquilo, só que às vezes aquela igreja ali prega uma mensagem tão pura, uma mensagem tão branca e tão limpa, que é mais limpa e mais branca do que muita igreja da parede branca. Então eu não critico igreja, pode pintar de colorido, de vermelho, do que você achar melhor, desde que o texto seja aberto e seja pregado, o evangelho de verdade. Jesus, ele mesmo diz, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Ele está dizendo assim, o maior templo que eu tenho, que eu quero é esse aqui, que tem que estar limpo. Então a gente vê que a pós-modernidade tem feito isso, os cultos são os mais caros da história. E tem modificado muita coisa, modificado a vida do pastor. Hoje tem pastor gestor e tem um empresário. Hoje tem um pastor que é empresário. Inclusive, igrejas de muita relevância no Brasil, eles já não consagram mais gente da mesma denominação. Trazem de fora do país. Porque eles acham que um pastor que foi formado em Harvard e é um empresário também, ele vai ter mais possibilidade de gestão naquela igreja. Então ele vai saber mais como direcionar melhor o povo, quando na verdade pastor não é para quem quer, é para quem Deus chama. Às vezes o camarada pode estudar em Harvard, teologia, a vida inteira, se formar em PhD, só que às vezes ele não tem a chamada, Vanessa. Ele não tem a chamada para cuidar de vidas. Às vezes ele é um empresário, não um pastor. E aí, igrejas, né, de grande porte do Brasil estão fazendo isso agora. Então você vê que cada vez mais estão mudando a prioridade e estão terceirizando a responsabilidade. Já que um jovem como o evangelista Vitor ali, que é o meu copastor, ele é mais novo que eu e é o meu copastor. Eu sento com ele e eu o trato como meu pastor, porque ele tem uma chamada pastoral. Nós sabemos, o ministério reconhece que ele tem uma chamada pastoral. Só que em outros ministérios, o que eles fazem? Ao invés de investir aqui, de pegar um jovem de 26 anos e perguntar para ele, vamos ver qual que é a sua chamada? Não, vamos trazer de fora. E é isso que está acontecendo. Hoje tem líderes que eles não são pastores, são gestores, são empresários e acham que são pastor. Isso é muito de status também, né? Muito. Que é assim, pô, na minha igreja tem o cara tal, então isso vai chamar atenção também. Então eu acho que as pessoas perderam um pouco esse amor pela palavra de Deus mesmo, sabe? E pela chamada. Se o cara tem o dom, se o cara tá ali exatamente por um chamado, por que não dar oportunidade para ele? Sim. Porque às vezes vai estar o cara lá de, sei lá, o cara mó influencer. Só que o cara não tem Deus na vida dele. Sim. Tipo, ele não vai conseguir conectar corações. Ou então, às vezes, ele conheceu só a letra. Nunca teve experiência com o Espírito Santo. Exato. É por isso que eu falo, tem muita gente boa ainda no nosso meio. Tem muito jovem ainda com sede do Espírito Santo. Tem muita gente ainda com sede dos dons. Tem muita gente boa ainda. Só falta você garimpar, pastor. Você saber quem é quem dentro da sua igreja. Você olhar e dizer assim, fulano tem chamado, eu vou investir nele. Fulana tem chamado, eu vou investir nela. Só falta você olhar, pedir um direcionamento a Deus para poder entregar uma responsabilidade ministerial na vida de quem tem chamada, não de quem conhece somente a letra.
Porque nós sabemos que tem gente que só conhece a letra, é formado em academia exemplares no mundo afora, porém, nunca teve uma experiência, nem batizado com o Espírito Santo são. Então, como é que ele vai falar sobre o Espírito Santo se ele nunca teve uma experiência com o Espírito Santo? Quando, na verdade, o Espírito Santo não é somente letra, ele é experiência. Então, tem muita gente boa, e eu acho que é isso que falta nos nossos dias, Vanessa. Sem dúvidas. E também não é sobre idade, né? Que você começou a pregar, sua primeira Muito pregação novo. foi com 12 anos. Então não é sobre Não isso, é é sobre sobre a idade. gente entender. E tem muitas pessoas, muitos líderes, né, de ministérios que não dão mesmo oportunidade para as ovelhas ali. Então muitas pessoas saem também da igreja porque precisava de um apoio, queria ter uma oportunidade e não teve porque o pastor olhou ali e falou assim, não, ou você é muito novo, ou eu tô sentindo aqui que também não tem discernimento nenhum, né? Tô sentindo aqui que você não nasceu para isso, Sim. então isso desmotiva É também. um conceito muito interessante, Vanessa, pastores que não são casados. Muita gente não reconhece como pastor. Mas Timóteo foi um pastor solteiro. E olha quem foi Timóteo, gente. A gente não está falando aqui, é claro que se tiver uma companheira, tudo bem, ajuda muito. Mas se não tiver, a chamada está na mão dele. Deus vai o guiar para tratar diversos assuntos. Então, só pode ser pastor se for casado. Da onde tiraram isso? Entende? Timóteo, Paulo não... Que esposa Paulo teve? Será que Deus não usa quem são Quem é solteiros? solteiro? Eu sou solteira, Por isso gente. que Será Paulo- que Deus não por pode isso me que usar? Por isso que Paulo disse, os solteiros fiquem nas coisas de solteiro, cuide das coisas do Senhor. Os casados, já que casou, cuida das coisas de casado. Então, a gente vê essa discrepância nessa pós-modernidade. Exatamente. Você trouxe um ponto importante também da parede preta. Eu sou da Sara Nossa Terra e é denominada, parede preta. A parede é branca, mas né, o conceito ali é como se fosse parede preta. E eu vejo que muitas pessoas ali são transformadas de fato. Tem um encontro real com Jesus. Então não tem a ver com a parede. Não tem a ver, Só que nunca isso é teve a ver. preconceito da própria igreja, cara. Que assim, a igreja, vamos colocar uma outra placa de igreja, tem preconceito com essa igreja que tem o mesmo propósito. Então isso não entra na minha cabeça Isso, também. exatamente. São irmãos se degladiando do campo, sabe? É um querendo pescar no aquário do outro, é um querendo, não, sai de lá que lá é prova. Não, sai de lá que, lá eles não são muito abençoados. Família minha congregou lá, aconteceu isso e isso. Meu Deus do céu, será que é com todo mundo? Então, a gente vê essa discrepância no evangelho hoje, essa discriminalidade entre irmãos se matando no campo de batalha. E tem muita coisa assim também, até mesmo questão de ajudar quem é também, da mesma fé. Eu vejo que parece que mais disputa do que estender a mão. Eu não sei se Sim. você percebe isso. Eu falo, gente, Muita mas disputa. é pelo reino de Deus, é um propósito só, é uma soma. E a disputa, o que é mais interessante é que a disputa gera todo em torno de dinheiro. Quanto mais membro, mais dinheiro entra. Então, às vezes o pastor está vivendo uma vida abastado, o cara não precisa mais de nada, tem mansão, mora em Alphaville, tem carrão, mas tem uma viúva da igreja dele que ele nunca procurou saber se ela tem aparato dos filhos, se ela está passando algum tipo de necessidade, se tem algum membro que está passando pelo vale da sombra da morte naquele momento e precisa de uma ajuda. Essa é a discrepância entre o pastor gestor e um pastor que tem a vocação verdadeira. Gente, é loucura isso, né? Porque tem muita briga sobre isso, tipo assim, a minha igreja é a melhor, então só a minha igreja vai pro céu. Deus só vai buscar aqui a minha igreja. Eu olho assim essas coisas e falo, gente, não é possível. E como você falou, a internet deu muita voz pra muita gente. Muita voz. Então isso é perigoso também, que até queria que você falasse sobre isso, né? Da internet, assim, das redes sociais, até mesmo por conta da igreja hoje também. A igreja, se você for parar para perceber, você vai ver que a igreja cada vez mais ela está entrando na sociedade midiática, nas redes sociais, para tentar se adequar. Por quê? Porque a igreja quer sempre manter um padrão de luxo, de vida boa, de que, vem pra cá, aqui tem famoso que canta todo domingo, aqui tem famoso que congrega aqui. Então, se você abrir o seu explorado, o seu Instagram, você vai ver que o que aparece lá é só coisa boa. É vestido bom, é carro bom, é relógio bom, é coisas pra ludibriar você, pra você entender que você precisa daquilo, pra você olhar e dizer assim, rapaz, que terno bonito, eu preciso de um terno desse. Eu ia ficar tão bonito com um terno desse. Então, é como o Natal. Quem disse que para comemorar o Natal precisa de roupa nova? Quem disse?
Quem colocou isso? Fala pra mim que todo Natal eu tenho que comprar uma roupa pra poder eu passar o Natal com a minha família. Ano novo Ano é novo, roupa roupa branca. branca, isso é misticismo. Isso é coisa que a indústria, a pós-modernidade criou pra gerar lucro em cima das pessoas. Então, quando você observa esse ponto, que a igreja cada vez mais está tentando se assemelhar ao mundo para que as pessoas não se sintam ofendidas com o evangelho. Se você observar, as pessoas olham e falam assim, não, mas lá pode fazer tatuagem. Então eu vou pra lá. Por quê? Porque eu gosto desse negócio de tatuagem, então eu vou lá. Então, nunca teve um confronto. Lá pode fazer isso, lá pode fazer aquilo. E é aquilo que eu falei no começo. Venha como estás e fica como estás. Só que haverá um tribunal de contas. Exato. Haverá um dia em que esse pastor dará conta da sua vida. Entendeu? Então, você olha para a internet hoje e você tem que tomar muito cuidado com quem você segue, com quem você conversa, o que você posta. O que você posta. Hoje você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, cada vez mais a tecnologia vai avançando e a igreja tentando acompanhar para que não perca os membros, para que não perca aquele povo. Então você vê, não, vem aqui que aqui é melhor, como você disse. Aqui a gente tem palavra, tem revelação, o céu abre dia de sexta-feira. É como se o Espírito Santo tivesse só sexta-feira para poder falar. Sabe, coloca o Espírito Santo numa caixinha e dizem, ó, o senhor tem 1h30 para operar. Se o senhor não operar, a gente só volta terça-feira. Então, o Espírito Santo ele não está moldado em formas, ele tem formas diferentes de operar. Então, essa sociedade midiática, se não tomar cuidado, será uma próxima geração doente. Pesquisas já dizem que a nossa geração, a minha geração agora, não viverá, provavelmente, até os 70 anos. Por quê? Porque é tanta avalanche, é tanta coisa que o jovem de 13, 14 anos tem que lidar. Eu fui ter celular quando eu tinha 16 para 17 anos. Hoje, uma criança ela não consegue ficar sem o celular. Sem o tablet, sem o computador, sem o videogame. E já há uma pesquisa que diz que as mães deveriam tirar o celular das crianças. Por quê? Porque crescem bestializadas, eles chamam assim, de crianças bestializadas. Por quê? Porque ela precisa do tédio para criar. A criança ela precisa do tédio para ela criar na sua imaginação alguma coisa. Então ela pega ali um papelão, uma caixa e começa a criar na imaginação dela. E isso faz com que ela desenvolva neurologicamente. E quando você entrega algo pronto para ela, é por isso que ela faz birra toda vez, porque já está pronto. Isso Ela que eu não ia tem, falar. ela não tem a dificuldade de ir lá e criar na cabeça dela. Já está pronto, o desenho já está aqui, a musiquinha já está aqui, o carrinho já está aqui, o trenzinho já está aqui. Então já está pronto. Para que eu vou ficar, né, esquentando a cabeça? Então a sociedade midiática, com estudos, já dizem que para os próximos anos é bem comprometedora. Nunca se existiu uma geração tão depressiva quanto a nossa. Isso aqui, ó, é o mal do século, né? O Porque mal não do tem século. como, não tem, tudo tá aqui. Se você parar para pensar, tudo tá aqui. Tudo, seus dados, tudo que você precisa está no seu celular. E você carrega ele para onde você for. Você vai pro banheiro, você carrega ele. Você vai tomar banho, você leva ele para ouvir música. Você vai dormir, você coloca ele do lado do seu ouvido, para quando ele tocar, você saber que é o bendito. Então cada vez a indústria, a pós-modernidade. Recebe dinheiro, paga conta, banco, tá tudo aqui, Tudo. né? O pessoal ficou muito digital. E a tendência é piorar, né? Porque cada Piorar. vez mais a tecnologia E a tá grande aí. pergunta que fica, Vanessa, é essa. Tem um estudo que diz que o maior índice de pessoas que se suicidam é na Inglaterra. Aí você pesquisa e você não acha. Por quê? Porque é um país de primeiro mundo. Aí você observa e diz assim, como um país de primeiro mundo tem um índice maior de suicídio de jovens, onde eles têm tudo. Como pode? Então, é uma geração que tem tudo, mas não tem raiz. Não é feliz com o que tem. Os nossos pais na fé não tinham essa tecnologia que a gente tinha. E olha o que eles fizeram. Imagine se eles tivessem. Antes era legal, antes a gente ficava na rua, jogava taco, jogava bola,
né? Fazia várias coisas. Pega, esconde. Hoje você não vê ninguém na Não rua vê mais brincando ninguém na disso. rua. Isso porque eu moro em prédio, né? E assim, o pessoal fica mais solto mesmo, as crianças. Mas mesmo assim você não vê isso mais. Tipo, se perdeu. Ainda Realmente. bem que na minha época eu consegui Eu aproveitar. ainda também consegui aproveitar bastante, empinar bastante pipa, cair bastante de bicicleta. Às vezes eu era chamado de crente rebelde, rebelado, porque eu ia jogar uma bolinha ali, eu não aguentava, eu Você jogava. fugia, Eu tal. fugia, ia jogar, por quê? Porque eu sabia que aquele tempo ia passar. Tudo passa, né? A idade chega e a gente vê que a gente, no afã de acompanhar essa era, a gente coloca tudo na mesa. Exatamente. Infelizmente, a gente está quase finalizando aqui. Eu queria que você falasse, né, dos seus projetos futuros, se tem alguma coisa para compartilhar, se tem algum marketing para fazer. É um momento. Suas redes sociais também, fique à vontade. Amém. Só tenho a agradecer a Deus, né? Por nos proporcionar esse tempo aqui de qualidade, de muito aprendizado e de falar um pouquinho mais do Evangelho que nos moldou, que nos transformou. Futuramente, né, nós estamos aí pedindo uma aprovação divina, primeiramente, para nós estarmos viajando para o outro lado do país. Nós estamos pretendendo ir para a Austrália pelos próximos meses. Eu até peço oração a todos que estão em casa nos assistindo, pois eu sei que Deus tem uma linda obra para fazer na nossa vida lá também. Nosso chamado missionário não parou, a gente sempre está em algum canto, em algum lugar, falando das boas novas. E é exatamente isso. Hoje eu me faço acompanhado do meu amigo evangelista Victor Gabriel, que tem me inspirado muito. Eu já disse para ele, eu gosto muito da companhia dele. E eu procuro sempre andar com pessoas assim, cheias de Deus, pessoas que me levem para perto. Mês passado a gente estava no monte e foi um tempo muito bom de qualidade com o Espírito Santo. E que Deus conserve, né, a nossa vida assim. As nossas redes sociais, o Instagram Alisson Fernandes, ALYSON, porque o povo escreve Alisson com I, com S, né? Só com um S só. ALYSON, Alisson Fernandes Oficial. Facebook a mesma coisa. E lá, se você quiser, né, você vai ver todas as nossas agendas, você vai ver os nossos compromissos. Entre em contato conosco, vai ser um prazer estar com você na sua igreja, poder compartilhar um momento, poder compartilhar uma palavra diretamente do céu com a vida de vocês. Eu só tenho a agradecer. Amém. Muito Tá bem. bom? Também ajudar nessa missão aqui, porque não é fácil, né, ser missionário. Que o povo acha que difícil, como que difícil. é fácil, o recurso às vezes é curto, né? Mas Deus vai providenciar, porque se Deus deu a missão, vai dar provisão também, sim, né? Deus é fiel, Ele tem falado bastante e a gente só tem crido, acreditado no que Ele nos falou e estamos orando e pedindo direcionamento, somente isso. Amém, muito bem. Mas antes, né, claro que vai ter um momento pregação, Alisson Fernandes aqui, uma mensagem poderosa para os nossos telespectadores, para fechar com chave de ouro aqui a sua participação. Sim, eu vim com um texto na minha mente, Tiago, capítulo de número 4. A partir do verso 4 até o 10 vai nos dizer assim, a respeito da amizade com o mundo, é inimizade contra Deus. Isso nos tem muito a refletir. Por quê? Porque se o ambiente que você está não se incomoda com o seu jeito de viver o evangelho, se o ambiente que você está, as pessoas ao seu redor, te aceitam com muita facilidade, isso significa que o evangelho precisa moldar mais ainda o nosso interior. Pois nós sabemos, como o Tiago disse, a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então, você precisa decidir. É melhor ser amigo do mundo e inimigo de Deus, ou inimigo do mundo e amigo daquele que criou o mundo. Então, que nós possamos sair daqui hoje com essa palavra refletindo na nossa mente, possamos entender o real propósito da chamada do Espírito Santo na nossa vida. Nós viemos para impactar a sociedade. O Evangelho veio para mudar a sociedade. O Evangelho não é apenas uma religião. Então, o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, vai dizer que Jesus pede, ou melhor, a igreja levanta homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E que Deus possa levantar você nessa noite como um profeta para essa geração, como alguém separado por Deus, como alguém com uma chamada de Deus para esse tempo.
E perceba-se uma coisa: o inimigo, ele sempre vai tentar te deixar cansado, pois ele sabe que é impossível Deus usar alguém cansado da sua obra. Só que eu quero que você entenda: se alegre em fazer a obra, se alegre em fazer, em pregar o evangelho, se alegre em pregar a palavra, se alegre quando alguém dizer assim: você fala demais, você fala muito desse Jesus. É sinal de que o evangelho está enraizado no seu coração. Que Deus abençoe. Amém, amém. Que mensagem poderosa. Foi uma mini pregação mesmo agora, hein? Até suei. Que legal, que legal. Não tem o lencinho? Tem gente que usa o lencinho, não Hoje eu trouxe? não trouxe meu lenço. Pentecostal tem que sempre andar com lenço, né? É, isso que eu ia falar. Pentecostal não tem como, né? Já tá... É o estilo. Que legal. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui Amém, no nosso obrigado. programa. Passou muito rápido, gente. Temos que Bem, fazer parte 2, 3, verdade. porque tem muita coisa aí pra falar. Verdade. Mas quero agradecer o seu tempo, a sua Amém. disponibilidade. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, esse lindo Amém, ministério. obrigado. Que você consiga aí recursos rapidamente para continuar espalhando a Amém. palavra de Deus. E parabéns pelo seu sim para Deus, porque Amém. através da sua vida muitas pessoas têm sido alcançadas, viu? creio. As portas aqui estarão sempre abertas. Volte quando quiser, hein? Amém, muito obrigado. Somos novos, 26 anos de idade, mas graças a Deus pela experiência que a gente tem, um pouquinho de conhecimento que a gente ainda está buscando, a gente consegue ainda falar do amor de Cristo com veracidade. Amém. Muito obrigada pela sua participação, Amém, viu? obrigado, eu que agradeço. E você que ficou aí com a gente até agora, se inscreva no canal se não for inscrito, ative as notificações e sigam os links aqui, ó, abaixo, tá bom? Do vídeo aqui. Então, muito obrigada pela companhia, um beijo no coração e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo. Tchau, tchau. Nossa.